Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar aqui o último vídeo relacionado aos cuidados pré-operatórios do paciente obeso. Falando aqui, mais direcionando o assunto para o momento pós-operatório do paciente obeso. Então, a gente tem sempre que ter em mente que o paciente obeso ele tem uma taxa metabólica aumentada, já falamos isso em vários vídeos, e essa taxa metabólica aumentada corre por diversos fatores. Os principais são o fato desse paciente ter uma massa adiposa muito grande, que produz um consumo de oxigênio muito aumentado. Esse paciente também ele precisa mobilizar tecidos mais pesados, mais volumosos, tanto na movimentação de deambulação, mas também na própria respiração espontânea, onde gera um esforço respiratório maior para mobilizar um tórax pesado. Se o paciente está deitado, além disso, perdão, ele tem que mobilizar um diafragma contra a resistência da pressão abdominal aumentada, e isso leva a um consumo de oxigênio aumentado num paciente que tem desvantagens na sua fisiologia, na sua capacidade ventilatória. O paciente tem, então, uma capacidade de reserva, capacidade residual funcional reduzida, tem problemas de relação ventilação-perfusão, na medida que ele começa a apresentar atelectasia já no avançar da sua obesidade, mas essa atelectasia ela começa a se manifestar de maneira mais intensa no momento do decúbito. Se ele recebe a indução da anestesia, ele tem uma diminuição da sua força muscular, e isso leva a uma maior facilidade de formação de micro e macroatelectasias. Quando ele deita, quando ele recebe anestesia, quando ele recebe o bloqueador neuromuscular. Então, uma sucessão de coisas que vão se somando para piorar essa relação ventilação-perfusão. E isso tem que ser tratado de maneira preventiva na indução, já na indução da anestesia, no intraoperatório, com manobras mencionadas de utilização de PIP, a utilização de manobra de recrutamento, a ventilação protetiva, e no pós-operatório também. Então, no pós-operatório, a gente tem que contar com essa alteração de ventilação-perfusão, o tempo de recuperação da função neuromuscular e da própria hipnose, a ação dos opioides. Então, esse paciente vai dessaturar com muito mais facilidade caso ele hipoventile em qualquer momento. Então, a gente tem que tratar pacientes, principalmente obesos, no pós-operatório, com essa preocupação de manter uma boa oxigenação, uma boa oferta de oxigênio, principalmente nas cirurgias de médio e grande porte. A redução da capacidade residual funcional, redução da capacidade pulmonar total, tudo isso impacta no risco aumentado de dessaturação, risco aumentado de retenção de CO2, risco aumentado de, eventualmente, naquele paciente que possui hipertensão pulmonar, isso se agravar no pós-operatório. Isso tudo tem que ser cuidado de maneira adequada. Então, o tratamento não só da parte ventilatória de maneira direta, mas também indireta, tratando utilizando de uma analgesia eficaz, com o uso de adjuntos que auxiliem na recuperação desse paciente com o mínimo de dor possível, quando possível, a utilização de técnicas regionais. Isso facilita a ventilação do paciente com mais efetividade, com mais disposição, com menos dor. Ele mobiliza não só a secreção pulmonar, mas ele mobiliza o próprio corpo, fazendo com que haja também redução de outras complicações, como as complicações mecânicas que podem levar à lesão de pele, lesão nervosa e assim sucessivamente. Então, a utilização de analgésicos e a manutenção dessa analgesia, na medida do possível, com o mínimo de utilização de opioides, pode trazer um benefício grande para esse paciente, uma vez que o opioide também, quando necessário, ele vai ter que ser utilizado, mas a utilização de técnicas poupadoras de opioides muitas vezes trazem benefício, uma vez que esse paciente consegue ventilar também melhor, consegue
ficar mais desperto, consegue se locomover com alguma facilidade maior. Uma das preocupações também em relação a essa imobilidade do paciente com dor ou muito sedado ou utilizando muito opioide é o risco da doença tromboembólica. A trombose venosa profunda, ela é muito mais prevalente no paciente obeso pela sua participação em atividades pró-inflamatórias que são advindas do próprio tecido adiposo em excesso, e isso gera produção de interleucina 6, fator de necrose tumoral, entre outros, fazendo com que esse paciente gere instabilidade hematológica, no sentido de torná-lo um paciente mais trombogênico, paciente que tem aumento do fibrinogênio, aumento de fatores de coagulação, como fator 7, 8, fator de von Willebrand, e aumento do fator inibidor do ativador tecidual de plasminogênio. Tudo isso leva a um contexto de situação pró-inflamatória, e essa prevalência, o risco do surgimento da doença tromboembólica, ela é aumentada nos pacientes que ainda ficam acamados mais tempo. Estase venosa, diminuição da mobilização, diminuição da utilização da musculatura de panturrilha naquele paciente muito acamado por muito tempo, a cirurgia prolongada, mais de 90 minutos, a gente sabe que aumenta o risco também. Pacientes mais idosos, alguns autores citam o limite de agravamento no aumento dessa prevalência no paciente de 55, outros autores falam 60 anos, mas com o envelhecimento, essa prevalência vai progressivamente aumentando. Pacientes, quanto mais obeso, maior o risco, acima de 30 quilogramas 30 quilogramas por metro quadrado de IMC, são pacientes que vão apresentar um aumento progressivo desse risco. Doenças oncológicas, pacientes mal hidratados, e aqueles pacientes que têm história familiar de doença trombogênica também vão apresentar um risco aumentado. Na medida do possível, então, tratar esse paciente com analgesia adequada, estimular a deambulação precoce, a mobilização de todos os meios, tanto no leito quanto fora dele, e naquelas situações onde há necessidade de uma perpetuação um pouco maior no leito ou na cirurgia mais prolongada, o uso de técnicas mecânicas como a compressão mecânica intermitente, o uso de anticoagulantes, e nos casos mais graves, principalmente naqueles casos sintomáticos ou com história recorrente de doença tromboembólica, a avaliação da necessidade de se utilizar o filtro de veia cava. Lembrar que a heparina de baixo peso molecular, ela deve ser baseada quando se utilizar o programa de classificação ou de escolha de terapia baseada no peso, deve ser utilizado o peso real do paciente. E pacientes entre 50 e 100 quilos vão receber 40 miligramas de enoxaparina, entre 60 e 150 quilos, eles vão receber essa mesma dose mais 2 vezes por dia, e os pacientes acima de 150 quilos vão receber 60 miligramas 2 vezes por dia. Então, entre 50 e 60 quilos, 40 miligramas uma vez por dia, 100 a 150, 40 miligramas 2 vezes por dia, e acima de 150 quilogramas de peso, ele receberá 60 miligramas por dia de enoxaparina ou de algum outro congênero com doses equipotentes. A dor deve ser avaliada, dor de intensidade maior, deve ser tratada com mais rigor, com mais efetividade, e avaliar a causa dessa dor, se a dor é coerente com o estado pós-operatório do paciente ou uma dor acima do esperado. Então, buscar essa causa, se é uma dor condizente com o tipo de cirurgia que foi realizado, muitas vezes pode ter acontecido alguma complicação, alguma intercorrência, e é um paciente que é afeito a outras complicações, como até a doença coronariana, que pode se
perder a estabilidade no pós-operatório, pode apresentar as doenças, as complicações por compressão até rabdomiólise, pode apresentar nas cirurgias intraabdominais deficiência de sutura com contaminação. Então, é preciso avaliar essa dor, a intensidade e a causa dela e tratar de maneira coerente. E pesquisar caso haja suspeita de uma causa que necessite de intervenção. A liberação da sala de recuperação pós-anestésica vai depender da estabilidade hemodinâmica do paciente, da ventilação é, espontânea dele, se está sendo suficiente, se ele não está apresentando períodos de apneia ou hipopneia, se ele não está apresentando dessaturação, se ele vinha em uso de CPAP ou BIPAP e há indicação de utilização e ele aceita bem esse recurso. Então, dependendo da estabilidade, não só hemodinâmica, mas da estabilidade respiratória, vai ser avaliada a alta desse paciente ou não. O paciente não pode apresentar náusea nem vômito, por risco de não só de reduzir o conforto do paciente, mas pelo risco de complicações também relacionadas ao eventual tipo de cirurgia a qual ele foi submetido, e também o controle da dor para que sejam diminuídos os riscos mencionados anteriormente. É importante a gente, na avaliação dessa alta da sala de recuperação pós-anestésica ou na tomada de decisão quanto ao encaminhamento desse paciente para setores mais armados em termos de monitorização e terapêutica, como a unidade de terapia intensiva ou uma unidade intermediária, avaliar esse paciente adequadamente em relação às comorbidades eventualmente presentes, se elas são significativas, se elas estão estáveis, se vai haver necessidade de opioide, se esse ou se ele utilizou muito opioide no intraoperatório também, isso é importante, qual tipo de opioide, se foi só o remifentanil que tem uma eliminação rápida, a decisão fica mais facilitada, mas se o paciente fez uso de opioide de meia-vida mais longa, ou, por exemplo, usou a metadona, é preciso avaliar esse paciente por um tempo um pouquinho maior. E se ele vai necessitar de opioide no pós-operatório, se esse opioide vai ser oral, se ele vai ser endovenoso. Então, o paciente obeso que vai precisar de controle de dor às custas de opioide injetável, é aconselhado a manutenção do paciente monitorizado, já que esses pacientes obesos apresentam uma sensibilidade maior ao opioide em relação à depressão respiratória. Avaliar o risco cardiovascular, se esse paciente apresenta ou apresentava algum indício ou diagnóstico de doença coronariana, o risco respiratório já mencionado e a avaliação do risco de trombose venosa. Então, o paciente que tem um risco maior de trombose venosa, ele vai necessariamente ter que ser mantido por mais tempo internado, obviamente, para você acompanhar e garantir que ele vai ser submetido à conduta preventiva da trombose venosa profunda de maneira adequada. Em relação aos pacientes pediátricos, os obesos necessitam de uma avaliação mais prolongada, pelo menos 4 a 6 horas de observação, se não houver intercorrência, se não houver necessidade de opioide no pós-operatório, se não houver nenhuma complicação nem hemodinâmica e nem respiratória. Então, esse paciente, após essa observação, ele pode eventualmente ser liberado ou da sala de recuperação para a enfermaria de maneira mais rápida ou até, dependendo da evolução, de evitar-se internação em setores mais complexos, como unidade de terapia intensiva. Mas nos pacientes com história de apneia obstrutiva do sono, que venham a ser submetidos, principalmente em cirurgia de vias aéreas superiores, ou que envolvam, né, como amígdala, adenoide, etc., esses pacientes precisam ser monitorizados por mais tempo.
e aí vai ser também considerada até a decisão se esse paciente vai ser submetido à intervenção em regime ambulatorial ou se vai ser mantido internado em observação por um tempo mais prolongado. De uma maneira geral, esse fluxograma ele apresenta uma tem uma ação, uma presença facilitadora na tomada de decisão. Pacientes que têm a apneia obstrutiva do sono severa, ou seja, aqueles que apresentam os eventos de apneia ou de hipopneia em grande frequência, acima de 30 episódios por hora, esses pacientes são considerados mais graves devem ser mantidos em regime de internação e monitorizada a sua saturação para tomada de decisão, caso seja apresentado, caso apresente dessaturação. De maneira mais segura, eles devem ser mantidos em ventilação com pressão positiva expiratória no pós-operatório, então, o paciente com CPAP ou com BIPAP, para garantir uma boa saturação e manter esse paciente com os alvéolos mais é, evitar-se a atelectasia ou microatelectasia no pós-operatório. Aqueles pacientes que apresentam a apneia do sono moderada, aquela que apresenta entre 15 e 30 eventos por hora, ou aqueles que têm suspeita, através da avaliação do stop bang, esses pacientes devem ser avaliados no pós-operatório em relação a como ele está apresentando após o despertar. Então, se ele apresenta uma frequência respiratória adequada, uma saturação adequada, se ele não apresenta apneia. Então, aqueles pacientes que apresentam brad ou hipopneia ou apneia, mesmo aquelas apneias curtas de 10 segundos, apresentam bradipneia abaixo de 8 incursões por minuto, ou dessaturação, principalmente abaixo de 90% por cento em ar ambiente, esses pacientes devem ser também mantidos monitorizados e devem ser avaliados quanto à necessidade de algum recurso, como o CPAP também. Quando não, esse paciente apresenta, então, condições favoráveis respiratórias, está saturando bem, frequência respiratória boa, não apresenta apneia, mas aí a gente tem que avaliar que tipo de cirurgia foi. Se foi uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia que leva à necessidade de tratamento de dor no pós-operatório, as pistas de opioide em quantidade, ou se ele recebeu muito opioide, como foi mencionado durante a cirurgia, ou se ele apresenta comorbidades relacionadas ou não à sua obesidade, mas que apresentem comorbidades significativas, como hipertensão arterial, cardiopatia, doença respiratória de qualquer monta, mas com manifestação significativa, pacientes com arritmia, pacientes com alterações metabólicas importantes e aqueles pacientes que têm um índice de massa corpórea acima de 35 quilogramas por metro quadrado, são pacientes que merecem uma avaliação mais cuidadosa no pós-operatório. Se ele tem esses comemorativos, essas questões respondidas de maneira positiva, ou seja, cirurgia de grande porte, cirurgia demorada, cirurgia que envolve aparelho gastrointestinal, cirurgias que levam a muita dor no pós-operatório, todos esses comemorativos mencionados, ele também deve ser mantido monitorizado. Quando não, a gente vai avaliar em relação ao pós-operatório especificamente. Se ele não vai receber nenhum opioide, ele pode ser liberado de maneira mais fácil. Se ele vai receber opioide oral, ele vai ser mantido na enfermaria, avaliando-se sempre a necessidade de oferta de oxigênio ou de outros recursos, como o CPAP. E quando ele, no pós-operatório, vai receber a terapia analgésica parenteral, o opioide, ele também deve ser considerado para manuseio no pós-operatório, da mesma forma que o paciente com a apneia severa, uma vez que ele pode apresentar depressão respiratória. Bom, aqui é o desfecho do manuseio do paciente, do manuseio perioperatório do paciente obeso, como temos
trazido aqui. Essas são algumas das fontes utilizadas, alguns sites que podem oferecer informação interessante sobre o paciente obeso, e encerramos aqui então. Muito obrigado pela companhia e um grande abraço.